Numa dessas ocasiões, após a pregação do entardecer, quando narrara diversas parábolas, nelas guardando as pérolas luminosas da revelação, e o povo retomara as suas atividades no retorno aos lares, ele acercou-se do velho barco, seguido pelos discípulos, e sentou-se, preparando-se para ouvi-los e elucidá-los. A natureza respirava perfumes suaves carreados nos braços dos ventos brandos. Pairavam nas mentes e nos corações ansiedades feitas de alegrias e expectativas. João, o discípulo amado, acercou-se-lhe e com serenidade o interrogou. Quando dizemos que Deus é nosso Pai amantíssimo, porque é o Criador de todas as coisas, depreendemos que todos somos irmãos, mesmo em relação àqueles que se afastam de nós e nos detestam? Sem dúvida, João, confirmou o amigo. Os maus e indiferentes, os perversos e odiosos também são nossos irmãos, pois que se for ao contrário, concordaríamos que existiria outro genitor divino. Pertencemos todos à família universal, ligados uns aos outros pela mesma energia que a tudo deu origem. A fim de que o amor se estabeleça entre as criaturas de conduta e de sentimentos tão difíceis, o excelso Pai fez o ser humano também co-criador, contribuindo com ele para o crescimento de cada um através da união conjugal, da qual surge a família consanguínea, que é pródromo da universal. Graças à união dos indivíduos pelo sangue, surgem as oportunidades da convivência saudável, mediante o exercício da tolerância e da fraternidade, em treinamento para a compreensão dos comportamentos antagônicos que serão enfrentados nos relacionamentos fora do lar. Assim, a família biológica é a célula inicial do organismo geral em que todos se movimentam. E por que, prosseguiu indagando, embora o grupo seja procedente dos mesmos pais, cada um dos seus membros é tão diferente do outro, chegando alguns a ser totalmente antagônicos entre si? Porque nem todos procedem do mesmo conjunto moral, respondeu o afável. Os espíritos que irão habitar os corpos são criados sem experiências, desconhecendo as razões da vida, os processos de crescimento moral, uns adiantando-se mais do que outros, que estacionam nos erros e nos procedimentos incorretos, desse modo, tornando-os diferentes, portadores de aspirações e emoções distintas. Nas experiências dos renascimentos sucessivos, criam situações embaraçosas para eles mesmos, tornando-se rebeldes e demorando-se na insensatez. Não poucas vezes, dominados pelos sentimentos inferiores que não sabem ou não querem combater, inimizam-se com os demais, tornando-se-lhes adversários ferrenhos, sob a ação danosa da inveja e do egoísmo. O Pai generoso, a fim de os ajudar a refazerem as experiências malogradas, proporciona-lhes novas experiências ao lado daqueles contra os quais se obstinam, na família consanguínea, em que as necessidades de evolução lhes trabalham as imperfeições. Eles constituem, desse modo, motivo de educação moral para os outros, ao tempo em que despertam para as emoções elevadas do amor e da fraternidade. Convivendo num meio saudável e sendo motivo de apreensão e de luta, a pouco e pouco, despertam para os deveres da solidariedade e do bom relacionamento, iniciando o processo de transformação para melhor, para o bem e para a felicidade real. Vejamos os exemplos entre nós, de Pedro e André, você e Tiago, unidos pelo mesmo sangue e, entretanto, com sentimentos próprios, diferentes, independentes, que reunia em torno de mim, iniciando a família universal. A família doméstica, portanto, não é resultado apenas da união daqueles que se amam, porém, de todos quantos se necessitam, a fim de que se ajudem uns aos outros, gerando dependência afetiva. E quando um viúvo, indagou Tomé com seriedade, que é pai, une-se em novo casamento, volta a ter filhos com a nova mulher, como será essa família? Não importa de quem seja a progenitura, esclareceu o mestre.
porquanto ao infinito é sempre de Deus, impondo a união e o respeito entre todos, preservando a identidade fraternal, que um dia unirá todas as criaturas como ovelhas de um rebanho único. Os pais terrestres são instrumentos transitórios da divina sabedoria, que deles se utiliza para o aperfeiçoamento das almas no seu processo de elevação. Podem ser considerados o solo fértil, onde são depositadas as sementes que se converterão em vida e abundância, devolvendo os recursos que lhes dormem no íntimo, necessitadas, por enquanto, desse recurso espiritual.